Olá, eu sou o Kelvin, tenho apenas 21 anos, 8 meses na profissão da micropigmentação. Hoje eu sou artista RB Colors, sou expert tan, faço parte do grupo André Lima PMU Academy e também faço parte do grupo Clube RB Colors. Hoje venho apresentar a minha técnica para vocês, Lipstick Effect, um efeito batom com mais naturalidade. E explicar para vocês um pouco das cores naturais que nós temos aqui, em parceria com a RB Colors. Vem me acompanhar para mostrar para vocês um pouco do efeito da foto da nossa modelo. Como que é necessário que a gente tire uma foto correta e faça a criação de um vídeo, de um take de apresentação da sua micropigmentação. Querem me acompanhar? Vai aparecer aí para vocês como que está sendo realmente feito o vídeo. Olha, tem que estar num ângulo onde você consiga estar bem reto para você conseguir apresentar sem ter tanta sombra, tá bom? Hoje eu venho apresentar para vocês a agulha que eu estou utilizando. É uma agulha de nano ponta 1, 2 da Supreme, tá? A implantação dela é perfeita, 0,25. Nós iremos trabalhar com 1,5 mm no máximo dentro da pele. Lembrando que eu vou fazer uma implantação com uma agulha extra fina. Então qualquer carga pigmentar que eu colocar, ela implanta muito mais rápido. E também vou estar utilizando o meu pigmento favorito, o Red Sand. Como vocês podem ver, já está bem protegido aqui. Vou estar trabalhando apenas com 8 gotas, isso mesmo, 8 gotas de pigmento a gente consegue fazer esse lábio e ainda sobra, tá bom? O dermógrafo, como vocês podem observar, é o Supreme da Mia, um dermógrafo maravilhoso para implantação, tá? Agora eu vou adicionar a minha agulha e já proteger também o meu dermógrafo, certo? Minha velocidade. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a velocidade ela vai muito da implantação e da força da sua mão, certo? Se a sua mão for muito rápida, você tem que trabalhar com a velocidade mais rápida. Se a sua mão for muito baixa, você tem que trabalhar com a velocidade mais baixa. E assim trabalhar para a gente conseguir criar um efeito de pêndulo. Como vocês podem utilizar? Estou com o pigmento Red Sun. 8 gotas apenas para a gente conseguir trabalhar nesse lábio. A técnica que eu vou estar apresentando para vocês é uma técnica de micropigmentação com uma implantação um pouco mais intensa. Como eu expliquei para vocês, nós iremos utilizar uma agulha nano ponta 2, 0,25. A implantação dela é um pouco mais rápida por ser ultra fina. O pigmento que nós estaremos utilizando é o pigmento Red Sand, certo? O Red Sand tem uma implantação de até 70% de fixação para a gente conseguir fazer esse tipo de lábio. Lembrando que a colorimetria de lábios ela sempre vai começar pelo 12475, porque o vermelho ele é o principal para a colorimetria de lábios e o Red Sand é o pigmento orgânico puro, ok? Aqui, como nós podemos observar, a nossa cliente tem um lábio levemente esbranquiçado, tá? Ele não se enquadra em nenhuma parte do arroxeado, e sim totalmente sem cor, certo? Por isso que nós vamos utilizar um pigmento com alta carga pigmentar. Lembrando que a técnica que eu vou mostrar para vocês, ela pode ser tanto iniciada com contorno, como ela pode também ser feita só efeito de preenchimento. E um contorno e para o final. Por quê? Nós conseguimos trabalhar a linha de transição. Como vocês podem observar, nós temos uma linha de transição super esbranquiçada. Essa linha de transição super esbranquiçada, a gente pode conseguir em cima do limite, certo? Nada de pele, e sim o máximo da linha, que é isso daqui, ó. É a nossa forma de desenho. Desenhamos exatamente em cima dela, certo? As clientes que têm as peles um pouco mais maduras, elas não apresentam essa parte das linhas dos pilares, como nós podemos observar. A nossa cliente já tem levemente marcado. Algumas clientes não têm, então por isso que ele fica nesse exato efeito aqui, ó, sem marcação. Quando a cliente não tiver, nós precisamos apoiar o nosso dedinho aqui e o nosso segundo dedinho aqui, sem precisar colocar força. Não é necessário você colocar força, e sim você encostar a mão para você conseguir achar, ó, o ponto exato, certo? Quando você encontra o ponto exato, que é o seu ponto de altura, você vai definir a entrada da sua cliente. Nós podemos observar que esta cliente aqui, ela não tem um Vzinho marcado. E o mais correto para os lábios brasileiros são aquele coraçãozinho mais bonitinho, certo? Mas tem que lembrar que tem que tomar muito cuidado para você não ultrapassar da pele, ok?
regrinha do X. A regrinha do X ela é interessante para quem está iniciando na micropigmentação e não conhece muito sobre o design dos lábios. A regrinha do X ela deve ser realmente bem marcada, até porque os desenhos que são apresentados nós depois iremos limpar para deixar ele mais fino, certo? Uma caneta em gel, como a gente pode observar aqui, ela tem uma ponta mais grossa, olha só, tá vendo? Então o risco dela se torna grosso, ó. O risco da caneta em gel é grosso. Logo após a gente vai fazer a limpeza para deixar ultra fino este desenho. Mas no momento ele vai ficar um pouquinho grosso, ok? Sorri, estica assim. Isso. Eu sempre peço para nossa cliente sorrir para a gente conseguir enxergar a nossa linha de transição, certo? Quando a cliente sorri, você apoia este dedo para você conseguir enxergar e não juntar os dois. Ó, o que não pode acontecer. Eu vou mostrar para vocês uma pegadinha que eu sempre mostro no meu curso, ok? A apresentação da caneta, para a gente trabalhar a parte inferior, é sempre no ângulo de 90 de acordo com o lábio. Por isso que eu digo que o dermógrafo ele tem que ser apresentado de acordo com o nosso lábio é apresentado. Por exemplo, sempre precisamos trabalhar o ângulo de 90. Então o dermógrafo trabalha indo e vindo. De acordo com este lábio vai virando, a tua mão tem que se adequar ao lábio para ele trabalhar, ó, ângulo de 90. Ele vai virando. É o que a gente apresenta aqui, ó. De acordo com como está o lábio, a gente vai virando para conseguir trabalhar e deixar um efeito completo, ok? Da mesma forma do desenho. Observe que a nossa cliente não tem linha de transição marcada embaixo. É a hora que a gente vai encontrar, ó. Olha como é bem para baixo dela. Dá um sorriso. Por isso que eu sempre peço para nossa cliente sorrir. Ó, uma pegadinha. Estão ouvindo? Uma pegadinha. Tudo que tem um começo, tem um meio e tem um fim, certo? Tudo que a gente inicia, ele precisa começar. Quando a gente continua o projeto, ele vai para metade. E depois nós precisamos terminar, certo? Nós temos aqui a diferença de junção dos lábios. Os lábios precisam terminar. Como que a gente vai conseguir enxergar isso? Pede para a cliente sorrir. Observa o lado. Nós temos o lado de cá e nós temos o lado de cá. Presta bem atenção. O lábio, ele começa, ele tem o meio e ele tem o fim. Mas observa que um lado está junto e o outro lado está separado. Qual lado está correto? Responde pra mim, Morena. Oi? Tem certeza? O que está separado. Nós precisamos separar. Enquanto a gente faz a micropigmentação, ele demonstra que está junto, fica bonito. Mas depois que a cliente vai para casa e desincha esse lábio, é que a gente vai perceber o borrão dos lábios. Fica aquela linha marcada. Isso não é interessante. É conhecido normalmente como um sorriso de palhaço, entendeu? Isso não é interessante, tá bom? Então é na hora que você vai apresentar para sua cliente, pedir para ela sorrir, por favor, ó. Sua cliente sorri, você apresenta a sua mão ao rosto da cliente, estica um pouco onde você vai apresentar o desenho e o desenho ele tem que entrar para os lábios. É esta a dica que eu dou para vocês não juntar, ó. Ele precisa sumir dentro dos lábios. Olha lá, ele tá dentro do lábio, mas ele não tá para fora. Ok? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Você tem que continuar.
até ele sumir dos lábios, ok? O desenho tá grosso, agora a gente vai limpar e aplicar o anestésico. Eu estou utilizando um palito fininho, mas existem outros mais fininhos que deixam um desenho bem fino. Este lábio, eu quero apresentar para vocês esse lábio sem fazer o contorno agora, e sim quando a gente finalizar, para eu poder mostrar para vocês a diferença do contorno, para você conseguir dar qualidade para sua foto de trabalho, para você conseguir vender o seu trabalho na internet, no seu Instagram, no seu Facebook, ok? Não vai ter muita diferença, nós iremos fazer uma técnica de preenchimento e depois nós voltamos total com o contorno, ok? Eu vou agora aplicar o anestésico na nossa cliente, certo? Depois que eu aplicar o anestésico nela, ele vai agir por 10 minutos apenas. Ele é um anestésico para pele aberta. Eu gosto de anestésico manipulado. Inclusive, eu mando manipular os meus anestésicos, certo? Eles têm 25% até 30% de lidocaína para a gente conseguir trabalhar. Eu não utilizo anestésico com epinefrina. É uma forma minha de trabalhar, ok? Vou aplicar o anestésico, deixar agir 10 minutos, depois eu vou vir fazendo um efeito de revitalização durante esse contorno inteiro para a gente não perder o nosso projeto, ok? Eu aplico um pouco do meu anestésico na minha mão, certo? E na minha bancada, que já está toda protegida, eu deixo um pouquinho mais para ele evaporar, caso eu precise colocar durante o procedimento, certo? Por que eu deixo na bancada? Porque ele já vai soltar um pouco mais da lidocaína e já não vai agredir tanto os meus lábios. Então ele vai perder um pouco da força, mas vai me auxiliar durante o procedimento, ok? Não é necessário que a gente abra a pele da nossa cliente, certo? Eu vou começar pela parte inferior, é onde eu vou aplicar um pouco mais. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu costumo passar também um pouco para fora, por causa da sensibilidade da nossa cliente. Algumas pessoas colocam para dentro da mucosa também, dependendo do anestésico. Isso não é errado, vai dar qualidade do seu anestésico e de como você trabalha, ok? No meu caso, eu gosto de colocar um pouco para fora do nosso desenho, justamente pela sensibilidade da nossa cliente, ok? Não precisa ocluir com papel filme. Bom, como vocês podem observar, eu estou utilizando uma Aston Machine Create. Agulha de uma ponta para a gente poder fazer um efeito shadow. Lembrando que a técnica que eu vou fazer aqui é uma técnica de revitalização mais intensa, tá? Para quando eu for fazer a linha de contorno, eu mudo o meu aparelho do S para o L. Sair do shadow para o line. Vou estar utilizando, o Dermolisa da Dermocamp, um dermógrafo maravilhoso, máquina rotativa, agulha de uma ponta, tá? Eu costumo dizer para você não ter tanta força de implantação e você quiser fazer um shadow com mais naturalidade no contorno dos lábios, pode ser feito com agulha de 3 pontas. Caso você não tenha, você utiliza a agulha de uma ponta e antes de você encostar no lábio, você já vai trabalhando a técnica do dedinho, que é apoiar o seu dedo para você não ter força de implantação e só o dermógrafo trabalhar, ok? Vamos lá! Eu sempre costumo dizer que levar contra o condutor, você tem mais precisão de implantação. Quando a gente bate o torque do dermógrafo para si, a gente vem com mais força. Você implanta mais. Quando você vai contra, você implanta um pouco menos, mas você tem mais precisão, certo? É melhor repetir e ter um efeito mais natural do que marcar tanto. É aí que se torna a famosa borda infinita.
Como vocês podem ver, no meu anestésico eu não retiro ele. Eu começo a trabalhar na pele da minha cliente. Eu costumo fazer a limpeza com o deslizante, como vocês podem observar, ó, o deslizante. Ele já tem gel calmante também, tá? Auxilia muito bem na limpeza. Vamos lá. Depois que eu passei pelo meio, eu gosto de escolher um lado que eu vá começar a fazer a micropigmentação, ok? Eu já fiz a minha marcação sem perder tanto. Vocês observam que eu não marco tanta borda no final, justamente por causa disso. Porque eu não quero tanta força de implantação aqui, justamente para a gente não acabar errando. Porque até os grandes micropigmentadores acabam errando de vez em quando, ok? Então é na hora que eu trago o meu trabalho para mim. Sem tanta força de implantação, eu estou trabalhando apenas meio milímetro de agulha, tá? Aqui na pele da nossa cliente. Apoia, certo? E levo contra o condutor, olha. Com movimentos de vai e vem. Para a gente conseguir uma perfeição. Lembrando que eu preciso implantar mais pigmento aqui nesta área. A área de cá, ela só vai complementar até eu chegar no vermelhão úmido, que já tem cor, ok? Um pigmento com alta carga pigmentar, como vocês podem observar, ó. Ele já tem uma boa força de implantação. Certo? Como vocês podem observar, o pigmento tem um tempo para subir. Lembrando que estamos utilizando o pigmento Red Sand, então ele tem uma carga pigmentar maior, certo? Com uma máquina boa e uma boa implantação, nós conseguimos um resultado espetacular, que era uma boa implantação, ok? Eu costumo sempre deixar já a borda preenchida. De acordo com como eu acompanho o meu desenho, é a hora que eu mudo de posição para fazer preenchimento. Quando eu faço preenchimento de lábios, é uma técnica utilizada por muitos, para a gente não ter diferença, você apoia o dedo contra para você ter uma implantação boa, certo? Você apoia, joga para cima e vai contra o condutor, ó. Com movimentos menores, para o dermógrafo bater um pouco mais, certo? E você preenche. Sem perder a naturalidade dos lábios, ok? De acordo com como eu vi que eu já preenchi uma borda com um limite maior, eu já começo a levar para criar os efeitos de pontilhismo no vermelhão úmido.
Quando a gente vai trabalhar o vermelhão úmido, eu não costumo esticar o lábio da minha cliente, certo? Eu não estico o lábio da minha cliente. Por quê? É uma pele ultra sensível. Se você estica muito, para quando você vai encostar a agulha de uma ponta, quando você encostar essa agulha de uma ponta, em vez dela implantar o lábio, ela vai rasgar o lábio da sua cliente. Isso não é interessante, principalmente um lábio desse, que é um lábio super clarinho, ok? É na hora que a gente só encosta, só apoia sem esticar. Você apoia um dedinho, apoia o outro e não precisa esticar. Você só vai apoiar seu dermógrafo ângulo de 90. O nosso dedinho aqui, ele sempre vai servir para você puxar a pele para baixo e você consegue implantar com mais segurança, sem esticar. Vocês podem observar, eu vou fazer mais devagar, olha. Ó, como vocês podem observar, eu adicionei uma bandagem para eu ter mais apoio na mão, porque esse dermógrafo, por ele ser um pouquinho pequeno, a minha mão é um pouco maior, então eu preciso apoiar. Para eu não colocar força no rosto da minha cliente, eu precisei adicionar uma bandagem no dermógrafo para ele ficar maior, ok? Vamos repassar um pouco. Quando a gente repassa, acaba saturando um pouco mais o pigmento. Por que eu deixo um pouquinho? Que eu preciso analisar de como que ele está subindo. Que eu não quero implantar muito, certo? Eu enxergo a carga pigmentar que contém e eu procuro equilibrar aonde não tem bastante pigmento. Lembra que eu deixei um pouquinho parado para enxergar como que estava subindo o meu pigmento? Agora já estou observando bastante. Olha o vermelhãozinho aqui. Nós vamos apoiar para baixo, ó. Este dedinho a gente põe um apoio para baixo, empurrando o lábio para baixo, olha. Encosta, puxa para baixo, apoia para o lado, ó. Você consegue colocar o seu lábio para cima, para não precisar entortar tanto a mão. Então você joga e você trabalha. Não precisa esticar, só apoiar, certo? Apoia e vai. Agora nós já estamos no cantinho, como vocês podem observar. Eu preciso seguir a minha linhazinha de contorno, como eu falei pra vocês. Então a gente apoia, começa a preencher novamente, porque já se perdeu, e joga para dentro. E vem fazendo como se fosse um shadow para marcar sua linhazinha, ok? Vamos lá, ó, novamente apoia, dedinhos para jogar para fora, olha, joguei para fora, encostei, joguei para fora, apoiei e segui. Ficando pronto, tá saindo a parte de baixo, a parte inferior dos nossos lábios. Tô dando os toques finais, só para saturar um pouco a cor, tá? Pra gente terminar e deixar esta boca preenchida. Depois que eu finalizar a parte de baixo, eu já vou mostrar pra vocês como que é feito o contorno.
como que eu deixo para fazer o detalhe do contorno no final, ok? A gente vai repassar nossa caneta branca para saber se deu tudo certo, ok? Eu deixo o detalhe para o final para a gente conseguir fazer uma boa foto, tá? É na hora que eu já olho se precisa repassar alguma coisa na minha cliente. Dá um sorriso. Sorri bem, tá? Fica sorrindo. Sorri. Por que eu peço para cliente sorrir? Para a gente sempre observar o nosso limite. Nós precisamos saber o nosso limite. O nosso limite de desenho. O nosso limite de implantação. Sorrir, tá? Essa técnica de vocês fazerem a cliente de vocês sorrir, ela é muito bom pra gente conseguir fazer uma boa implantação e ver se faltou algum cantinho, ó. A mesma técnica a gente vai estar fazendo agora com ela. A gente vai estar trabalhando com o dermógrafo, com movimento só no dermógrafo, com movimento só de levar, para nós criarmos o shadow. E logo depois eu volto a refazer o contorno. Tá ok? Vamos lá? Sempre contra o condutor para você criar uma linha infinita, certo? De acordo com eu subir o contorno, eu venho lá e trabalho, ó. Na mesma velocidade, sem parar, tá ok? Algumas pessoas contam, no meu caso, eu não gosto de contar. Eu gosto sempre de ir limpando, justamente para observar o quanto que me apresenta. Olha, uma passada a gente já conseguiu um resultado bom de implantação, ok? Estou trabalhando de baixo para cima, por quê? Eu quero deixar a parte do contorno por último. Então eu venho implantando tranquilamente meu lábio inteiro, sem colocar tanta força.
Como vocês podem observar, estou acompanhando um design sem nem ter feito. É porque eu estou conseguindo já enxergar um pouco mais da linha de transição, certo? Então, finalizamos o nosso lábio da nossa cliente. Pode sorrir, cliente, por favor. Como vocês podem observar, nós conseguimos fazer toda a implantação. Finalizamos também com a nossa linhazinha de contorno para dar mais um realce para ela, até porque ela tem uma parte, a parte superior um pouco mais alta do que a outra, mas conseguimos deixar o mais igual possível, ok? Finalizamos aqui o nosso procedimento e eu quero explicar para vocês como que foi feito. Nós utilizamos a agulha de uma ponta, um pigmento de alta estabilidade que foi o Rexant, para a gente poder fazer a implantação neste lábio. Como vocês vão observar aí, eu vou mostrar algumas fotos de implantação para vocês verem sobre a implantação com o Dermolisa, como que foi feito, como que ficou o efeito. Eu agradeço a Rebecolas, a Estética In, e eu me apresentei aqui hoje no dia 30 de outubro. Eu aguardo vocês em breve em mais uma apresentação.